Olá você, caro seguidor e amigo aqui do nosso canal. Com a bênção, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para juntos rezarmos e meditarmos o texto da Santa Palavra de Deus. Estamos nesse início de semana, segunda-feira, dia 19 de abril. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos cada vez mais aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, porque o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que esse alimento salutar nos ajude a compreender cada vez mais a salvação que o Senhor deseja oferecer a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E o texto do Evangelho que nós vamos proclamar hoje está no livro de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós acabamos de ouvir nesse versículo 28 do Evangelho de hoje, então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou, ou seja, que é a sua palavra. Essa palavra que ilumina a nossa vida e também nos faz perceber e ler a vontade de Deus nas nossas vidas, nos sinais dos tempos e nos acontecimentos que estão à nossa volta. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, seguir a Cristo é também entender a realidade na qual nós estamos vivenciando. São esses sinais que nos ajudam a compreender cada vez mais a presença do reino dos céus. Por isso que Jesus chama a atenção daquelas pessoas que estavam procurando por ele, porque eles não estavam tão preocupados com os sinais que estavam acontecendo à sua volta dos tempos, mas estavam apenas pensando em saciar a sua barriga, ou seja, alimentar-se. Mas Jesus pede que eles procurem um alimento que não passa, um alimento que é permanente, que é a sua própria pessoa. E para isso eles precisavam crescer bastante ainda na sua fé para entender esta realidade nas suas vidas. Esta é a verdadeira obra de Deus, que cada um de nós possamos seguir a Jesus Cristo, alimentar sempre da sua palavra, porque ela nos ajuda a entender os dias, as dificuldades, os sinais dos tempos que também hoje nós estamos vivenciando. Então essa proposta não é só para o tempo de Jesus, mas também para os dias de hoje. Nós que estamos vivenciando tantas realidades, essa pandemia e muitos outros problemas. O que Deus quer dizer a cada um de nós através dessas provações que nós estamos passando? E a pessoa que está muito preocupada, então, apenas só em saciar a sua fome, com certeza não vai entender nada, não vai procurar nada
e, pelo contrário, vai ficar de braços cruzados esperando Jesus resolver tudo. Mas como nós sabemos que nesse tempo pascal, Jesus apareceu aos seus discípulos e deixou-lhes a missão e voltou para o Pai. Então hoje, para que o reino de Deus possa crescer, se tornar cada vez mais visível, ele necessita da ajuda, da colaboração de cada um de nós. Por isso que é de suma importância, no nosso dia, tirarmos um momento para nós fazermos uma reflexão, para saber então qual é a vontade de Deus para todos nós, e assim agir em prol desta realidade na vida de cada um de nós. Então, que nós possamos verdadeiramente não nos comportar como a multidão que queria apenas saciar a sua barriga, mas precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que sacia a nossa fome física e também a fome de vida eterna, que traz a cada um de nós esta verdadeira esperança para todos nós. E para continuarmos nesse crescimento, para não abandonarmos o barco, essa busca incansável por Jesus, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você que rezou conosco, que você tenha um bom dia, uma boa semana e deixe-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.